Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio desse podcast. E o episódio que tem a parte 4 de uma conversa que se estendeu com muita alegria. Eu estou aqui para conversar de novo com a Larissa Martorelli. Já vou falar oi. Oi! Isso, a introdução tá bem mais curta, né? Cada vez mais curta. A gente já contou aqui, porque de repente alguém está chegando na parte 4. E claro que você sabe que a parte 4 não é a parte 1. Então, a gente tem 3 conversas que vieram antes dessa. E a nossa programação inicial eram 2, já contamos isso. Mas a conversa rendeu. Rendeu. E rendeu demais, assim. Queria agradecer de novo tanta gente que dá esse retorno, de que tem nos ouvido. A gente tá aqui hoje gravando e não tem ideia, eu sempre falo isso, né? De onde tá chegando, em quem tá chegando o conteúdo que a gente tá compartilhando aqui hoje em forma de conversa. Mas muito obrigada. Se você nos segue no Instagram, mandou uma mensagem pra mim ou pra Larissa, que eu sei que também mandaram mensagem pra você. É super legal o retorno, bem as pessoas muito queridas. Sim, e isso nos encorajou, né, a esticar um pouco mais esse assunto dentro desse tema, pensando a rotina para a glória de Deus. E nós compartilhamos nos 2 primeiros episódios, assim, muito sobre o fundamento bíblico, o que a Bíblia nos fala sobre rotina, o que o caráter de Deus revelado na Bíblia nos fala sobre rotina, Sim. sobre o valor que a rotina tem na caminhada cristã. Conversamos bastante sobre isso. No segundo episódio nós falamos bastante sobre a parte prática, né? De alguma forma, as lutas de como se estabelecer uma rotina, os inimigos da rotina, enfim, tudo que já falamos aqui. Mas principalmente, eu acho que nessa caminhada, talvez um ponto alto ou um ponto norteador da nossa conversa foi sempre a questão de a rotina precisar ser vivida na dependência de Jesus. Sim. Né? Falamos bastante sobre João 15. Exato. Enfim, você que chega nessa parte 4 já está familiarizada, né, com o que viemos falando sobre isso. Então, compartilhamos muitas coisas. E no terceiro episódio, decidimos então falar sobre o lugar da decisão. Sim. No dia a dia, né? O lugar da decisão na vida cristã. Enquanto a gente está lidando com as nossas responsabilidades, com os relacionamentos, com as nossas emoções, que variam tanto. E já falamos aqui tantas vezes, não só nesses episódios, mas também em outros momentos, o quanto nosso coração é enganoso, o quanto as nossas emoções revelam isso, e o quanto esse lugar, então conversamos na parte 3, foi uma conversa também tão boa, assim, que nos chamou a isso mesmo, né? Foi muito legal, sim. Uma vida em Cristo que traz essa possibilidade da gente decidir. Sim. E de certa forma, o resultado disso são emoções realinhadas também, né? A gente não toma decisão pelas emoções. Sim. Mas uma vez que a gente toma decisões em Jesus, as emoções, hora ou outra, no tempo de Deus, Sim. elas vão chegar no lugar que elas precisam chegar. Entram no eixo, né? Entram no eixo. Ótimo, é isso mesmo. Então, chegamos agora nessa última parte. Última parte, vamos lá. Né? Vamos dar esse pontapé inicial nessa parte final desse tema que escolhemos falar sobre perseverança. Né? Muitas e muitas vezes a gente, de alguma forma, tratou disso aqui também ao longo das nossas conversas. Nós almejamos por mudanças. Sim. Mudanças reais. Acho que rotina sempre chama muito a isso, né? Ajustes, mudanças. E nesse anseio mesmo de desejar manter uma rotina que glorifique a Deus, né? Porém, tantas vezes, eu posso dizer por mim mesma, tenho certeza que você, de alguma forma também, você vai falar, né? Mas a gente ouve também de amigas, de outras mulheres, sobre como é difícil, tantas vezes, permanecer na rotina. Né? Naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, às vezes até um ânimo inicial
né? Um gás total, né? Para iniciar e de repente ali no meio do processo. Você planeja, sim, né? Segunda-feira vai, Exato, sempre é essa ideia. Mas no fim, em alguns momentos a gente se encontra não permanecendo. E a verdade é que isso revela muito do nosso próprio coração, como a gente tem dito, né? Mas o que a falta de perseverança em si? Já que nós vamos falar sobre perseverança nesse episódio, e a gente já vai começar direto ao ponto, né? Vamos lá. O que a falta de perseverança revela do nosso próprio coração? Inconstância. Sim. Inconstância. Sim. Revela o quanto nós temos a necessidade de se agarrar à constância. E por isso nós viemos falando de que nós começamos por meio de Jesus, porque em Jesus é possível estabilizar as emoções, estabilizar o próprio coração, porque Jesus é a constância que nós precisamos para os nossos dias inconstantes, e os dias eles são inconstantes, né? Sim. Nós somos inconstantes. Enfim, tudo nesse mundo é inconstante. Sim. Nós não temos constância nas coisas. Por mais que a gente tenha ali uma rotina de trabalho, uma rotina de escola, uma rotina de organização da casa, em algum momento, isso sai do eixo. Sim, né? Sim. Até mesmo o tempo faz isso. Um dia tá calor, outro dia amanhece chovendo. Ou às vezes no mesmo dia vários clientes. Exato, acontece muito. Então, assim, nós estamos rodeados por inconstância, sabe? Sim. E por isso, diante desses dias tão irregulares que nós vivemos, nós precisamos estar agarrados à verdade. Sim. Né? Caminhar em direção a essa constância, a essa verdade que permanece, entende? Então eu sempre volto para essa obra centralizadora de Cristo mesmo, a Bíblia, porque ela é constante, né? Sim, sim. E a gente permanece já falou para isso, sempre, permanece para sempre. A gente já falou em Filipenses, na última conversa, sobre encher a cabeça de tudo que é verdadeiro, de tudo que é honesto. Nessas coisas a gente precisa pensar, né? E é enchendo mesmo, nutrindo nosso coração da constância que permanece, do que permanece, sabe? E é interessante, assim, porque nós estamos numa última conversa sobre rotina e eu acho que as pessoas ainda estão, meu Deus, mas como assim? Ainda não vai ter ali o que eu preciso fazer, né? Onde é que eu começo? Como é que eu estabeleço? O que eu faço? Embora nós demos bastante dicas sobre isso, principalmente no episódio 2, né? Nós não sentamos aqui em momento algum e dissemos, faça isso, faça aquilo. Justamente porque a vida de ninguém é uma receita de bolo, né? Então, assim, o dia, ele não vai ser isso. Olha, você acorda a tal hora, come tal coisa, almoça a tal hora, pega as crianças, faz... E no fim do dia você tem um resultado X. A gente tá caminhando. Nós estamos em uma caminhada, né? E a perseverança, ela precisa ser vivida no dia a dia. Sim. Nos dias quando as coisas saem do controle, quando as coisas fogem do eixo, quando cai uma chuva num momento que eu não estava esperando, entende? Sim. Nós precisamos manter essa constância, mas o que é essa constância, né? E essa constância é a capacidade de manter ali estabilizadas as minhas emoções, agarrada mesmo em Jesus, sabe? Entendendo o que Ele espera de mim para aquele dia, independente do que aconteça. Eu acho que muito sobre isso a gente até falou no episódio passado, né? Mas é justamente esse é o ponto, né? Essa inconstância que o nosso coração revela, ela pode ser um fruto justamente de tantas vezes nós sermos guiadas pelas nossas emoções. E aí você agora nessa resposta tocou numa raiz, né? O fato de sermos assim, porque fatalmente em algum momento isso vai acontecer. Sim. Só que você trouxe uma raiz que é a seguinte: a constância, ela não vem de nós mesmas. Não. Ela vem de estarmos agarradas a algo que é constante. Sim. Então, esse raciocínio faz muito sentido, né? Uma vez que, justamente assim, a gente muitas vezes culpa a inconstância. A gente falou sobre isso também, por uma identidade. Eu sou uma pessoa inconstante. Mas, na verdade, é uma falta de se alimentar
é uma falta de nutrir, é uma falta de se agarrar ao que é constante. Porque a verdade é que em Jesus a gente não parte das próprias emoções no sentido de hoje eu estou me sentindo assim, então eu ajo de acordo com o que eu estou sentindo. Né? Não é isso que Jesus pede de nós, de forma nenhuma. Nós temos um direcionamento claro nas Escrituras de como nós precisamos proceder. Sim. Né? Sim. Então, essa desculpa não é cabível para a vida do cristão. Sim. Não é possível, né? Sim. Não é algo que vai tranquilizar a gente durante esse processo, durante toda essa caminhada. A gente precisa estar realmente firmadas na palavra. E caminhar, então, pelo que ela pede, pelo que ela nos fala. E a gente já falou isso tantas vezes aqui, e é algo que nós vamos continuar falando nesse episódio. Sim. Porque é daí que nós partimos. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Sim, e cada vez mais profundamente, mais do mesmo. Exato. E a verdade é que isso vai trazendo para nós também maturidade, de assumir de fato essa decisão, sim. Né? De entender a identidade que eu tenho em Cristo e por Ele caminhar, entendendo que em Cristo eu sou livre. Sim. Eu não sou escrava. Então, eu não sou escrava de uma rotina. Eu sou livre. Eu tenho liberdade para definir o que vai ser do meu dia. Né? A Bíblia não está dizendo ali para nós, olha, você tem que acordar tal dia, você tem que fazer... Não, a Bíblia nos ensina a remir o tempo, a ser sábio nas nossas escolhas, a fazer tudo para a glória de Deus, coisas que nós já falamos aqui. Mas dentro de tudo isso, nós experimentamos a liberdade que nós temos em Cristo. Sim. E muitas vezes existem mulheres agarradas à rotina, cumprindo a rotina de uma forma incrível, excelente, mas escravas. Sim. Escravas. Então, assim, nós já falamos e vamos repetir mais uma vez. No fim do dia, eu posso ter ticado tudo que estava na minha lista. Mas como foi feito? Entende? É isso que vai revelar. Sim. Então, a rotina se trata do coração. Não tem jeito. Muito. E assim, uma coisa que eu gosto sempre de pensar, né? Porque isso também a gente vai compreendendo ao longo da caminhada com o Senhor, né? Eu sempre falo assim, que perseverança não é sobre nunca falharmos. Sim. Não é sobre nunca cairmos. Né? Mas é justamente permanecer no caminho. Né? Então você volta para o ponto de onde você parou. Exato. E não necessariamente o que eu vejo, e já vi muito na minha vida, né? É assim, enfim, ter assim essa falha na rotina e aí de repente abrir mão de tudo. Sim. De todo o caminho que foi feito até ali. Então isso é inconstância. Sim. A perseverança fala muito sobre você permanecer nesse caminho. Você sabe para onde voltar, você sabe para que pessoa você volta, né? Então, para mim, na experiência da caminhada com Jesus, é muito sobre isso, né? É muito sobre eu posso me voltar para Ele. Sim. E continuar. Esse retorno é possível, né? Esse retorno é possível. E nós seguimos. Sim. Seguimos. E prosseguimos. É isso. Paulo fala isso em Filipenses 3, né? Ele fala assim, não que eu já tenha alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Exato. Então é sempre essa noção, né, de que há uma progressão. Porém, a gente não está dizendo aqui que é uma progressão linear, né? Que a gente traça uma rota. Você mesma disse sobre os dias serem diferentes. E você, de repente, planejar algo e aquilo ser, né, interrompido por algum tipo de circunstância. E a verdade é que a gente também está num processo de santificação. Sim. Né? E os dias, eles sendo interrompidos, eles também são uma oportunidade de nós trabalharmos pontos do nosso caráter, né? De entender como é que eu vou reagir diante dos dias que foram interrompidos, dos dias que saíram ali da minha organização, do que eu acreditava ser o melhor para aquele dia. Como que eu me comporto diante disso? Meu comportamento glorifica a Deus? Porque é uma oportunidade de trabalhar o coração, né? Os dias interrompidos. E é esse o processo de santificação que vai acontecer todo dia, enquanto nós estamos aqui. Não é opcional. Né? Não é opcional.
entende? E nós damos muitas desculpas, assim, para nós mesmas, né? Ai, mas eu me irritei por isso. Ai, mas eu falei de forma grosseira por isso. Eu mirei por... Enfim. E a verdade é que quando nós ajustamos o nosso olhar, a gente passa a se comportar de uma maneira diferente. Sim. Porque a gente compreende justamente de que essa é uma oportunidade que Deus está me dando para ser aprovado nele. Sim. Né? Então, são os fardos leves, né? São as dificuldades que, lançadas em Jesus, elas se tornam, enfim, ajustadas. Sim. Ajustadas. Sim. É aquilo, né? A gente fala aqui, certamente, do que cabe a nós fazermos, da nossa responsabilidade. E se nós fôssemos capazes de carregar o fardo da nossa existência, né, a gente não precisaria de um Salvador. Não. E a Bíblia vai nos dizer justamente que Ele levou todos os nossos fardos, né? Ele levou todas as nossas dores. E é justamente, nós já falamos sobre isso, mas eu sempre gosto de lembrar, do que nos move é justamente essa esperança, né, do que foi feito no passado, em Cristo na cruz. A graça que opera em nós no presente e a esperança que nós temos no futuro. Então, Exato. A gente não está por nossa conta. Graças a Deus. Esses Deus. fardos leves, né? A gente muitas vezes olha para situações difíceis, para rotinas tão sobrecarregadas. Sim. Em fases da vida ou em circunstâncias especiais. Sempre também considero isso aqui. Porém, Jesus sempre serão fardos leves, porque Ele já levou tudo. Exato. Do que nos impedia de nos relacionarmos com Ele, né? Tão importante. Sim, e aí a gente passa a ter a liberdade de viver esses fardos. Sim, né? Sim. De abraçá-los até. De abraçá-los. Entende? Porque não é mais pesado. Sim, sim. Não é mais pesado. Graças a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Exatamente. E assim, nessa luta então diária, né? Que a gente lida com o nosso próprio coração, para permanecermos, antes de tudo, em Jesus, ou seja, no que é constante, sim, no que é inabalável, né? E fazermos, então, o que precisa ser feito. Digamos, então, que a gente tem esse suporte incomparável. Sim. Né? O que você, nessa caminhada, entendendo uma vez que a gente está em Jesus, no que é constante, e não nas nossas emoções, e sabemos que nós precisamos fazer o que precisa ser feito, o que você considera, assim, indispensável nesse dia a dia? Ou seja, o que é que a gente precisa priorizar? Que recursos a gente precisa lançar mão e valorizar nessa direção de persistir, de perseverar no Senhor ao viver a nossa rotina? Olha, sem sombra de dúvidas, é saber para onde nós estamos indo. Saber o que Deus espera de nós mesmo, sabe? E você citou Paulo, e justamente quando Paulo fala sobre carreira, sim, né, sobre carreira cristã, o que ele está dizendo? O que é essa carreira? Sim. Muitas vezes a gente coloca isso para um pastor que é chamado, ele vai viver a carreira cristã, né? Um missionário, enfim, essas pessoas vão viver a carreira. E a verdade é que a carreira ela é proposta para os salvos em Cristo. Sim. Vivendo o quê? O dia a dia. A carreira é o dia a dia. Sim. Então, saber para onde nós estamos indo, prosseguindo para o alvo, que é essa carreira, sim, é o que vai determinar tudo. É o que muda todas as coisas pra gente. Entende? Nós já falamos aqui que nós partimos de Jesus. No episódio 2 nós falamos muito também sobre onde nós somos necessárias. Sim, né? Sim. Sobre essa questão de não abraçar o mundo. Sim. Depois falamos sobre decidir por meio da fé, seguir sabendo que já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Sim. E agora nós prosseguimos para o alvo. Então essa carreira vai sendo cumprida na nossa rotina, no nosso dia a dia, onde o Senhor nos encontra, onde os nossos corações eles são alinhados, ajustados, onde as nossas emoções elas são estabilizadas, onde o nosso coração é revelado. Sim. E o coração revelado é uma grande oportunidade também de voltar
né, pro eixo. Sim. É como você falou, a gente se depara ali com situações de inconstância, com um coração pecaminoso, com um coração pecador. Isso vai ser revelado pra gente. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E nós temos a possibilidade de, então, olhar para o coração, compreender o que Deus espera de nós, porque estamos agarrados a uma constância. E então a gente tem condições de retornar e continuar nessa carreira que nos foi proposta. Sim. Isso muda tudo. Muda tudo. E assim, você, no seu dia a dia, assim, como que você lida com essa perseverança, sabe? Quando você percebe, assim, que a gente já falou sobre isso, você, em outros episódios, né? Você falou assim, poxa, como é importante a gente, de repente, ligar para uma amiga. Sim. Usar a igreja. Orar, né? Ir ao Senhor. Agora, com relação à rotina, quando ela, uma vez que está estabelecida, né? Você tem algumas coisas que você tem dificuldade, que você percebe em perseverar mais do que outras. E aí como que você lida com isso? Você, enfim, tem estratégias? Então, eu acredito. O que você faz? Eu acredito que todo mundo tem sim dificuldades. Sim. Entende? Uma coisa mais do que outra. É uma coisa mais do que outra. Isso é o natural. Isso é o natural. Eu já falei e eu continuo mantendo assim. Uma das coisas que me ajuda a ajustar muito o foco é compreender se eu estou sendo coerente no que eu estou vivendo, se eu estou sendo coerente no que eu estou ensinando. Isso muda muita coisa, a coerência, entende? Sim. Porque eu não quero ser vista como alguém mentirosa, como alguém que fala uma coisa e vive outra coisa. Isso não é cabível para o cristão. Então nós vivemos do que nós falamos, entende? Sim. E nós falamos do que o nosso coração está cheio. Sim. Por isso toda a importância de alimentar e estar completamente ancorado em Cristo mesmo. Porque nos dias em que eu não persevero naquilo que eu preciso perseverar, eu sou confrontada pelo Espírito. Sim. Eu sou confrontada e tenho a liberdade de retornar. E eu encontro até dificuldades, assim, de expor para você pontos práticos, sabe? Eu não persevero, sei lá, em passar roupa todos os dias, toda semana, uma vez na semana, em coisas assim. Porque fatalmente a gente falha em pontos assim. Sim. E eu não quero trazer essa questão prática e ficar falando sobre isso. Sim. Porque se a gente parte do princípio de que nós estamos em Jesus e de todas as coisas que nós já citamos aqui e nos episódios anteriores, a verdade é que ninguém mais precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Sim. Entende? A verdade é que se eu estou ancorado em Cristo, se a Bíblia é a minha base, sabe? De fundamento e fé mesmo, eu não preciso mais saber o que a influencer, o que a outra irmã da igreja, entende? Vai pensar a respeito, vai fazer, o que funciona para ela, o que não funciona. Claro que esses recursos, eles são importantes, são tem interessantes. Tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, mas uma vez que eu estou em Cristo e pautada na palavra, eu não preciso mais que me digam o que fazer. Eu tenho a liberdade, eu tenho a sabedoria fornecida pelo Espírito de caminhar, de fazer as minhas escolhas inteligentes do dia. Sim. Entende? Eu posso olhar para um Deus que se revelou na criação, para um Deus que se revela na Bíblia e copiá-lo. Sim. Entende? Isso é muito importante, né? Porque assim, nós nunca vamos poder chegar diante do Senhor e dizer assim, né? Eu não sabia o que fazer. Nunca. Nunca. É tudo muito claro, é tudo muito claro. E se nós dizemos, eu não sei por onde começar, nós estamos nos enganando. Porque uma mulher, eu tô falando uma mulher cristã, que está ancorada em Cristo, que sabe que ela precisa permanecer na videira, ela sabe sim o que ela precisa fazer. Sim. E algumas das mulheres que chegam para mim, é a primeira palavra que eu falo. Não adianta você falar pra mim, é um caos, eu não sei de onde começar, sabe? Eu não sei o que aconteceu, eu não permaneço, por que eu sou assim? Porque você é pecadora, querida. Né? Estamos todas no mesmo barco, entende? Mas nós não dependemos de nós mesmas.
Então, se nós não dependemos de nós mesmas, é ilógico eu colocar minha segurança aí na consultora de rotina. Sim. É ilógico eu pensar que a esposa do pastor vai resolver o meu problema. O pastor vai saber me direcionar. Entende? A vida cristã, por mais que ela nos traga essa dependência do corpo, ela também nos convida a caminhar a nossa carreira. Né? A carreira foi proposta, uma para mim, outra para você. Sem dúvida. Entende? Nós prosseguimos para o alvo todos juntos, mas Deus está trabalhando em você de um jeito, Ele está trabalhando em mim de outra forma. Entende? Ele tem coisas a realizar através de você, tem coisas a realizar através de mim. O que eu percebo hoje também é uma necessidade, uma busca que nós temos por relevância. Entende? Nós queremos ser relevantes, isso se revela demais na internet, por exemplo. Queremos ser relevantes para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos vendo. Nós queremos ser necessárias. A verdade é essa. E muitas vezes a gente não consegue ali cumprir com o basiquinho do que nós precisamos fazer. E por quê? Porque nós estamos colocando nosso empenho no que não precisa ser feito. Então, uma das estratégias que eu sempre trago para mim é assim, se Jesus voltar hoje, eu precisarei prestar contas do que foi a minha vida para Ele. Entende? E do que ele vai me cobrar? Ele vai falar para mim, olha, Larissa, eu esperava que você colocasse mais conteúdos na internet. Ou ele vai olhar para mim e vai falar, quem foi você como esposa? Quem foi você como mãe? Quem foi você como dona de casa, na administração da casa que eu dei para você administrar? Quem foi você trabalhando lá no emprego? Quem foi você como uma serva? Quem foi você, enfim, que seja como uma empresária, como uma chefe? Ele vai nos fazer esse tipo de questionamento. Mas o nosso empenho está em sermos relevantes muitas vezes, em sermos vistos. E onde nós podemos ser vistos? Entende? Normalmente nós não queremos ser vistos pelos da casa. Nós queremos ser admirados, nós queremos ser vistos pelos de fora. Então o nosso empenho acaba estando em outro lugar. É muito sobre conhecer bem as suas prioridades e justamente alinhar. A gente entende o que é prioridade quando a gente entende o que é prioridade para Deus. Então, assim, muitas vezes eu me vejo e vejo muitas mulheres, assim, perdidas nesse assunto sobre o que é prioridade. E muitas vezes enganadas justamente no que você falou, né? É onde que meu trabalho está sendo visto. Buscando o valor nisso, né? E aí você justamente faz uma distorção das coisas, né? Porque muitas pessoas podem olhar para nós que estamos aqui nesse podcast, né? Nossa, que bênção, essas mulheres e tal. Mas o Senhor nos conhece nas nossas prioridades, né? Em como temos servido a nossa família. É muito sobre, eu não me lembro bem que teólogo disse isso, mas a gente vive uma vida para a plateia de um só. É como se fosse assim, né? Para a plateia de um só, não que Deus esteja nos vendo para nos aplaudir, mas entende assim que a gente está realmente vivendo para corandel, né? A expressão em latim, diante de Deus. Então, conhecer as prioridades, eu acho que passa muito sobre a gente, volta lá no começo, né? Conhecer a verdade. E é pra glória dele, né? Então, se é que pra é o glória tema dele, desse episódio. Exato, se é pra glória dele, se eu reconheço que é pra glória dele, se eu declaro que é pra glória dele, então por que eu quero ser reconhecida? Então, por que eu quero ser vista? A conta não fecha. Isso já expõe o coração. Isso já revela o coração. Se eu quero ser vista, se eu quero, então eu quero dividir minha glória, né? Eu não tô dando a glória pro Senhor. Eu quero também uma partezinha dela. Me vejam. E a gente, às vezes, usurpa até essa ideia, né? Mas eu estou fazendo para Deus. Nossa. Olha aqui. É uma bênção. Então, assim, bênção. Fica um pensamento, assim, às vezes até pragmático, que é aquilo. Gente, se tá dando resultado, então é porque tá certo. Eu estou em paz. Né? Aquela mentira. Se meu coração tá em paz, se meu coração então está em paz, então tá tudo bem. Exatamente. E nós precisamos estar ancoradas justamente na Bíblia, porque ela vai nos revelar onde o nosso coração precisa estar. Se a paz ela é falsa ou se ela é verdadeira.
né? Então é a Bíblia que vai revelar isso para nós. Que vai ser o padrão, né? Que vai nos dar a régua. Exatamente. Maravilhoso. E nesse sentido, até falando sobre conhecer as prioridades, a gente está falando aqui sobre estarmos ancoradas, sobre nos firmarmos no que é constante. E esse episódio fala sobre perseverança. Sim. Né? E perseverança no Senhor, nós entendemos então que gera um crescimento, um amadurecimento. Justamente porque Jesus disse, né? E citamos aqui tantas vezes, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Sim. Né? E vocês darão frutos. Então, a Bíblia, ela nos dá essa ideia, né? Até de uma planta que dá frutos. Por quê? Porque justamente é o chamado de Deus para todo cristão. Sim. Crescer, amadurecer, florescer, dar frutos. Esse é o processo de santificação. Essa aqui é a verdade. Né? Então a gente pode dizer que perseverança, ou seja, permanecer no Senhor, gera amadurecimento. E assim, como esse amadurecimento se dá na vida de mulheres que buscam e então desejam viver uma rotina para a glória de Deus? Olha só, o amadurecimento, ele é fazer o que precisa ser feito, entende? Independente do que eu sinto, independente da minha vontade. No que eu acredito, o que a Bíblia me manda fazer. Sim. Então eu parto daí. Nisso eu sou madura. Nisso eu estou caminhando em passos de amadurecimento, porque eu sei o que Deus espera de mim nesse ponto. Eu vou cumprir, porque é o que Deus espera de mim. É muito mais racional do que sentimental, do que emoções sendo vividas e expressas em si. É uma coisa racional e simples. A gente complica a experiência, né? Sim. Tá descrito, tá lá, a Bíblia é uma. Então, se nós estamos curvadas a ela e nós entendemos qual é a nossa identidade em Cristo, nós caminhamos nesse processo de amadurecimento e esse amadurecimento vem para nós. Então, assim, se eu sou uma mulher que estou em Cristo, digo estar em Cristo, sou membro de uma igreja, estou na igreja há 10, 20, 30 anos, ainda estou rendida e agarrada às minhas emoções, alguma coisa está errada. Sim. Então nós precisamos sair desse lugar de sermos alimentadas, entende? Só aos domingos. Sim. A responsabilidade de ser só do pastor em cuidar do meu filho, a EBD é o suficiente. São recursos que nós temos para andarmos em igreja, mas temos ali a responsabilidade de um relacionamento pessoal com o Senhor. Sim. Isso nos leva em direção a esse amadurecimento. E quando nós estamos nesse processo de amadurecimento, nós experimentamos então a liberdade que nós vivemos de assumir a identidade em Cristo. E se a minha identidade está em Cristo, eu já sei o que Ele espera de mim. Eu já sei quem eu sou. E se eu estou segura em quem eu sou, porque eu sei o que Deus diz que eu sou, por meio da Bíblia, então para mim já não é mais preocupante ser uma boa dona de casa, entende? Ser a esposa padrão, ser a melhor mãe do mundo, ser a mãe homeschooler, ser a mulher impecável que não, enfim, que não sai ali da rotina, onde todo mundo olha e fala, meu Deus, como ela dá conta de todas as coisas. Sim. Entende? Porque eu sou livre, a minha liberdade está em Cristo, e se eu estou segura no que Deus diz que eu sou, eu não me importo mais. Então, eu faço morrer o temor a homens. Sim. Eu já não me preocupo mais com o que eu estou fazendo, porque eu preciso, enfim, que a Lívia me admire. Entende? Porque o meu padrão não é esse. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou fazendo porque é o que Deus espera de mim. Então já não se trata mais do que as outras pessoas estão pensando. Se trata da responsabilidade que eu tenho em viver o que Deus me pede para viver. E isso Paulo vai dizer sério. isso, né? Lá em Coríntios ele fala assim que ele até enviando essa carta àquela igreja, né, que o acusava de algumas coisas, ele fala assim: eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Sim. Ele disse, nem tampouco eu estou preocupado com o que eu penso de mim. Ele disse, eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Nós somos o que Deus diz que nós somos.
entende? E nós estamos caminhando por uma carreira proposta pelo Senhor. Sim. E nós precisamos sair dessa carreira aprovados. Entende? Sim. Nós precisamos ir encontrando aprovações no processo, entende? E a aprovação não quer dizer no sentido de que ser eu aceito estou por Deus, né? Isso. E eu não é aquela coisa de que eu estou passando por uma dificuldade financeira. Meu marido arrumou um emprego, pronto, fomos aprovados em Jesus. Sim. Entende? Uma bênção terrena, Uma bênção né? Que terrena se confunde chegou. com... Não se trata disso. É. Se trata de como eu estou lidando com a escassez. Como eu estou lidando com o luto. Como eu estou lidando com a carreira que o Senhor propôs para mim. Porque na Bíblia eu tenho ali padrões de como me comportar. Sim. E isso é ser aprovada pelo Senhor. Eu estou sendo aprovada, eu estou me comportando dentro desse padrão. Os frutos do Espírito, eles estão aparecendo em mim. Sim. Eles estão sendo vividos ou eles só servem para eu ensinar o meu filho? Sim. Entende? Sim. E de novo nós voltamos para esse lugar de como pais, às vezes, colocarmos expectativas, esperamos coisas dos filhos que nós mesmos não estamos cumprindo. Exatamente. Entende? Então, assim, é uma carreira que precisa ter coerência, porque a Bíblia é coerente, nosso Deus é um Deus lógico. Então, não faz sentido a gente se agarrar ao que eu estou sentindo, às emoções, ao que é o dia, ao que é o momento, ao que é a fase, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, entende? Não é sobre isso. Sim. É sobre viver a fé mesmo, no chão que a gente pisa. Exato. E é exatamente isso, né? A gente compreender claramente de que a vida cristã, ela é um chamado de Deus para nós crescermos nele mesmo. Sim. Então, assim, é tão importante falar sobre isso, é tão importante a gente, você que está ouvindo esse episódio, eu que estou aqui nessa conversa, ouvindo a Larissa falar, conversando com ela, a gente olhar para a nossa própria vida, buscar esses frutos de amadurecimento, fazer uma avaliação honesta, Honesta, sincera, transparente e de verdade, assim, talvez seja um momento tão importante agora da gente realmente reconhecer diante do Senhor, Sim. Né? Naquilo que a gente tem, assim, se enganado. E nós temos o Espírito Santo, né? Então, nós sabemos. Ele não nos deixa, assim, como que andando meio que tateando. Ele é um farol. Exato. Então, assim, não tem como, não tem desculpa, não tem justificativa, não tem atalho, não tem Deus passando a mão na nossa cabeça, porque Ele é nosso Pai. É isso. Hebreus 13 vai dizer, né, que Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. E a Larissa já disse aqui, né, em determinado momento, talvez muitas pessoas chegaram nesses episódios esperando justamente a dica de ouro. Sim. Né, esperando, assim, encontrar aí um caminho que facilite a vida. E eu acho tão importante, e isso faz tão parte do nosso amadurecimento, a vida cristã não é fácil. Não. No mundo vocês vão ter aflições. A vida cristã não é um descanso terreno. Não. É um descanso no Senhor sempre. E eu até falo isso, né? Até para descansar a gente precisa lutar por isso. Sim. Porque na nossa passividade, o nosso coração certamente vai buscar muitas agitações. Assim como escolhas que nos agradem ou que nos tragam admiração, aplausos, resultados que nos confiram, assim, valor, né, diante das pessoas. Então, existe um momento em que a gente precisa parar mesmo e fazer uma autoconfrontação. Sim. Né? E confessar diante do Senhor, assim, essa necessidade mesmo de um amadurecimento, essa necessidade de abraçar as responsabilidades, essa necessidade de, enfim, parar de ser criança na fé. Exato. Né? Porque justamente essa comparação, né, que tantas vezes os autores bíblicos fazem com relação ao amadurecimento, né? Eles estão usando um parâmetro, uma analogia na vida de alguém que é imaturo, uma criança. Então, uma criança que pode ser levada, Paulo vai falar em determinado momento, vocês têm que parar de ser crianças e serem levados por todo o vento de doutrina. Sim. Vocês precisam crescer, já era tempo de vocês se alimentarem com alimento sólido, de serem exercitados nesse amadurecimento que discerne. É isso. Que consegue discernir entre o bem e o mal.
né? Então, 1 Coríntios 13, ele vai dizer, né? Antes eu era menino, então eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu vim a ser homem, eu deixei as coisas de meninos, né? Então, tão importante a gente chegar nesse enlace final, assim, dessas conversas, né? E ter esse chamado ao amadurecimento. É um chamado ao amadurecimento. E precisa haver a decisão de permanecer em Cristo, que é o princípio de tudo. Então não é uma receita de bolo simples, entende? É simples, mas não é simples, né? É como eu já disse, nós complicamos a experiência, porque a gente dá ouvido ao que o mundo diz, Sim. né? A gente para de olhar para a Bíblia e deixa de compreender o que ela pede de nós, e a gente começa a ver o que a sociedade está pedindo de mim. Sim. Entende? Sim. O que a sociedade diz, se meu filho vai ser bem sucedido, porque eu estou avaliando o que as pessoas estão me dizendo ou o que a Bíblia está me dizendo. Sim. Essas coisas, elas até silenciam a ansiedade que o nosso coração muitas vezes vive, sabe? E de uma camufla, né? Isso, e de uma maneira tão vã, sabe? E essa carreira, ela não é vã vivida no Senhor. Sim. Entende? Nada é vão no Senhor. Nada é vão no Senhor. Quando nós entendemos o que o Senhor espera de nós, nós silenciamos ansiedades do nosso coração que o mundo traz. Sim. Sim. Entende? Eu vou entender o que Deus pede de mim na criação de filhos. Sim. Certamente não é o que o mundo está me dizendo que é o ideal. Sim. E onde eu preciso me ancorar e me alimentar, então, para compreender qual é a verdade. Então a gente precisa sair desse lugar de abraçar o que as outras pessoas estão dizendo, de ouvir coisas mastigadas e ir para a Bíblia. Ir para a Bíblia. Entende? Sim. Agora no último advento eu tive uma experiência interessante. Eu sempre faço advento com as minhas crianças. Sim. E muitas pessoas vinham até mim e diziam: não, mas eu não tenho esse tempo, eu não consigo fazer todas essas atividades, eu trabalho fora. E eram desculpas para então essas crianças não serem ensinadas acerca de Páscoa, de Natal, enfim, de quem é Jesus. Sim. E esse ano eu falei: olha só, com as irmãs da minha igreja mesmo, nós não vamos utilizar advento nenhum, nós vamos utilizar Bíblia Sagrada. Sim. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler a Bíblia para as nossas crianças. Sim. Porque a Bíblia, ela é tudo o que nós precisamos. Eu não preciso de atalhos. Entende? Claro que eu posso ter diversos recursos e são bênçãos do Senhor mesmo para nós. Mas eu não posso me alimentar de atalhos. Sim. Eu não posso estar agarrado nisso. Eu preciso me voltar para a Bíblia. Sim. Isso vai me deixar até maduro e firmado na hora que vier ali uma mensagem esquisita, entende? Exato. Eu tenho esse discernimento de, Exato. opa, calma aí, a Bíblia não me diz isso. É só se aprofundando na verdade que a gente consegue discernir o que não é, né? Entende? Então, olha, nós não passaremos ilesos diante do Senhor. Não vai ter desculpinha, não vai ter, principalmente porque nós vivemos em um país livre, com acesso ao cristianismo, com acesso à Bíblia, com acesso a tudo. E outra, ainda que estivéssemos em um país fechado, cristãos não passam ilesos diante do Senhor, porque o Espírito nos dá todo o discernimento e toda a capacidade que nós temos de seguir a carreira que nos foi proposta. Então eu volto e lá no primeiro episódio, quando a gente falou que Deus não nos dá tarefas impossíveis. Se a carreira que nos foi proposta é essa, é o que eu estou vivendo hoje, é porque é possível. E se eu estou ancorada na verdade, ancorada em Cristo, é possível fazer, é possível permanecer, é possível decidir. Entende? E é por aí que a gente caminha. É por aí que a gente caminha. É simples. É simples. No fim das contas, é fácil. É abrir a Bíblia. É ir se relacionar profundamente com o Senhor. É claro, né? E justamente ser simples fala de ser alguém que tem foco. Sim. Que sabe bem para onde ir. Exato. Né? O simples não é sobre ser raso. Não é sobre ser, enfim... imaturos mesmo, né? Tudo isso, né? O simples é sobre ter foco. E foi o que Jesus disse para Marta, né? Ele disse sobre Maria,
ela buscou a melhor parte. E uma coisa só é necessária. Então, assim, a gente teve 4 conversas até aqui e eu acho que a gente bateu nessa mesma tecla tão graciosa. Olha, e você pegou um ponto importante agora de Marta e Maria, né? Porque se a gente for olhar para Marta, tudo que ela estava fazendo era lícito. Sim. Né? Ela estava preocupada com coisas lícitas. Com certeza. E o que o Senhor valorizou? Entende? Então, qual que é o padrão do Senhor? Qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento? De onde nós partimos? Exato, você gosta de falar isso? De onde nós partimos. Ele espera que a nossa casa esteja impecável e que os nossos filhos vá dormir às 7:30 da noite? Ou ele espera de nós, mães, fundamentadas. Fundamentadas, essa é a palavra? Sim, fundamentadas. Na palavra. Ou ancoradas. Ancoradas. Ou alicerçadas. Alicerçadas. Vamos gastar aqui o português. Exato. A fim de ensinar essas crianças acerca da grande narrativa. A gente precisa confiar no método de Deus. Exato. Porque é justamente isso, assim. Às vezes a gente fica justamente buscando... às vezes em leituras, em cursos, tudo tem o seu lugar, tudo é possível ser filtrado, ser, assim, aprendido, claro. Né? Contribui. Mas a verdade é que não tem outro caminho. O método de Deus é permanecer em Jesus. Exato. E a gente permanece em Jesus, assim, buscando Ele na palavra e procurando aplicar e viver essa palavra no nosso dia a dia. E não é um procurando, assim, sozinhos, né? A gente tem um Espírito Santo que nos capacita, a gente tem promessas, assim, que são fiéis, que são firmes. Então, é isso. O próprio Deus disse em Jeremias, né? Ele disse... Vocês me buscarão, vocês me acharão. É isso. Se buscarem de todo o coração. É isso. Então, não tem ninguém na face dessa terra que vai poder dizer assim, eu busquei a Deus e eu não achei nada. Não tem. Impossível. É isso. Assim como também não é possível você olhar para alguém que está em Cristo e dizer assim, você está crescendo demais. Você está buscando demais. Você está vivendo para Jesus demais. Você está pensando a sua rotina para a glória de Deus demais. Muito, né? Meu Deus, menos. É impossível. É impossível. O que a gente precisa é demais. Demais. Sempre. Sempre demais. E aí, nós seguimos. Muito bem. Isso. Pela fé, nós seguimos a carreira. Nós vamos cumprir não por nós, mas por Cristo em nós. Chegaremos. Porque Ele persevera também em nós. E vamos que vamos. Vamos lá. É isso aí. Esses episódios falaram muito sobre isso, né? Às vezes a gente chega para ouvir um podcast para chegar num ponto final. Exato. Esse aqui não é um ponto final, é um ponto de partida. É um ponto de partida. Eu espero muito que quem esteja nos ouvindo e que ouviu essas 4 partes da nossa conversa sejam lançadas para essa vida de pensar a rotina para a glória de Deus, né? Essa é a ideia, né? A gente encorajar, a gente animar, a gente empurrar. Exato. A gente usa muito essa expressão, né? Sim. Sobre o quanto nós precisamos empurrar uns aos outros para Jesus. Você me empurra para Jesus e você sabe disso. Você me empurra para Jesus e você também sabe disso. Então que a gente possa, de alguma forma, através também desse compartilhar, ter empurrado você que nos ouve para Jesus. Amém. Que seja assim. E que Ele continue encontrando corações dispostos a serem transformados. Amém. E viver a rotina para a glória dele. Amém. Obrigada. Ai, foi uma delícia. Obrigada pelo seu tempo. Foi uma delícia. Obrigada a você por esse convite. Os trajetos entre gravar em Indaiatuba, gravar aqui. Hoje estamos em Bragança. Então, assim... A gente podia fazer isso até online, mas é tão diferente gravar presencialmente, a gente compartilhar do que a gente conversa, né? Divide no dia a dia. Eu acho que isso também aproxima. Eu espero que tenha aproximado as mulheres que nos ouvem. A gente tem tido resposta disso. Né? Sim. E eu acredito que isso também é o Senhor, né? Claro. Vai chegar onde o Senhor quer que chegue. Exatamente. Você tem essa prova, né? Em você. Bem clara. Então, chega onde o Senhor quer que chegue. Então, a gente fica bem tranquila de que, enfim, o Senhor agora que determina o que vai ser desse podcast, desse episódio. Mas obrigada, gratidão por dividir com a gente, né, nesse podcast, mas nessa conversa, em especial sobre rotina, porque eu sempre
tenho te dito isso, o convite sempre fica aqui. A gente vai ter outros assuntos, a gente vai caminhar muitas coisas, mas foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom experimentar também do Senhor, né? Assim, mais do que a gente pensa ou imagina. Porque, de novo, eu digo, a gente programava uma coisa, as coisas se estenderam. Sim. E eu acho que a gente deixa aqui um conteúdo que vai abençoar muitas pessoas. Amém. Então, obrigada por isso. Que seja assim. Né? Que o Senhor continue te usando também nessa área. Assim, eu sempre deixo um Instagram para as pessoas nos seguirem. O seu Instagram já faz um tempinho, agora é aberto. As pessoas podem te seguir. E elas podem mandar mensagem no direct para você. É isso? Se elas quiserem fazer perguntas ou te perguntar sobre o seu trabalho? Podem, claro, elas podem sim me mandar. É um meio mais... delícia. Conversar um pouquinho. Da mesma forma funciona comigo. Se você tiver algo a comentar sobre essa conversa ou sobre essas conversas que nós tivemos até aqui, me procura também lá no Instagram, no site esteaquele.com. Também tem uma parte lá onde você pode enviar mensagens. E é isso. Terminamos aqui a nossa jornada sobre rotina. Acho, né? Pelo menos essa temporada foi. Quem sabe? Quem sabe, né? Enfim, perseveremos no Senhor. Amém. Eu sempre termino assim, a gente nem sempre dá indicações, mas eu tenho tido a oportunidade de ter uma turma na minha igreja ensinando sobre a busca pela maturidade mesmo em Cristo, né? E tá acontecendo em abril e maio de 2024, eu não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas esse material está sendo gravado. E as aulas disponibilizadas eu tenho compartilhado lá no meu Instagram. Então vou deixar essa indicação no final desse episódio. Talvez para continuar pouco do que a gente falou aqui também. Sim, incrível. E é isso. Você que nos ouviu até agora, muito obrigada por ter ficado aqui conosco. E a gente se vê na próxima. Deus abençoe. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.